Olá pessoal, voltamos das férias, né? Por mais que eu tenha passado algumas coisas para vocês nesse período, peço desculpa, mas pelo menos a gente não me informaram, né, sobre férias, temos esse probleminha de comunicação ainda, mas então voltamos, né? E agora a gente vai retornar ao assunto do começo do semestre, né? Lembra, o assunto que vocês tiveram muita dificuldade e foram mal na prova. Vamos aproveitar nessa situação excepcional aí, da pandemia, e como a gente já adiantou bastante disciplina, né, bastante parte do conteúdo nesse período aí, vou usar esse tempo que sobrou para retornar esse assunto que vocês foram mal e é super importante. Por sinal, eu estava preparando uma aulinha para o pessoal de Física Geral 3 e boa parte do que eles utilizarão, isso que eu passei para eles, é algo que eu passei nessa primeira parte, aí, nessa primeira prova que vocês tiverem. Então vamos dessa vez com mais afinco, né, e levando em conta os erros que a gente aprendeu. Né? Então, fluidos. Claro, vou passar um pouco mais rápido, porque a gente já conhece a ideia de fluido, né, que ele é sólido, ele escoa e tem grandezas muito importantes relacionadas a eles para a gente poder fazer nossos cálculos. Uma grandeza que envolve boa parte do que a gente vai usar é a densidade, né, porque ela já é a variação da massa pelo volume. Se a gente está falando de um objeto, quer dizer, de uma substância em específico, ela vai ter sempre essa mesma densidade. Né? E quando a gente está falando de densidade, a gente também tem que levar em conta sobre o tipo de fluido que a gente está tratando. Né? Em geral, a gente trata de fluidos perfeitos, que eles não são compressíveis, né? Eles não são turbulentos, e por aí vai. Isso acaba por manter a densidade constante. Perceba que nem sempre é o caso. Né? Se a gente tivesse um tipo de fluido que fosse compressível ou turbulento, a densidade dele iria modificar. Né? A gente não quer isso, senão os cálculos ficariam bem complicados. E a outra grandeza, que até causou um pouco de problemas para vocês, porque os cálculos de movimento integral é a pressão, né, que é a diferença da força dividido pela diferença de área. Ok? Quando a gente trabalha em faculdade, né, engenharia, a gente tem que levar em conta que essas diferenças elas podem variar, é, elas variam, então elas não são constantes, elas não são simplesmente um valor final menos o inicial. Como a gente viu algumas vezes, a gente só conseguia então encontrar essa expressão se nós integrássemos o nosso diferencial de força. Então, a ideia é essa, né? Mas quando a gente tem fluidos em repouso, então a gente tinha aquelas equações da pressão. Então, a pressão num ponto é igual à pressão inicial, mas densidade do fluido, gravidade e diferença das alturas, ok? Então, em geral, essa pressão 1 aqui, ela é a pressão atmosférica, tá? É uma pressão básica que tudo está sofrendo. Percebam como a pressão, quando a gente está falando de um fluido, ela depende da altura. Né? Então, ela, como a gente conversou bastante, a pressão para fluidos ela depende só da altura. Então, mesmo que a gente estiver trabalhando numa represa, que foi um dos exemplos que eu tentei focar no começo do ano, aquela água ela realmente cria uma pressão nas paredes da represa, mas essa pressão está associada apenas com a altura, a largura não importa, ok? A hora que a gente calcula lá pelas integrais, a largura acaba não importando, porque a pressão é uma variável que depende da altura. Muito bem. Então, todas as definições que a gente tem de pressão, elas saem dessa ideia de um quadrado, um cubo, um quadrado, um volume, uma quantidade de água, né? Um volume imaginário aqui de água. Então, daqui a gente tira a ideia de equilíbrio de forças, certo? Então, a gente vai ter força da gravidade, empurrando ela para baixo,
e uma força empurrando para cima quando a gente tem esse equilíbrio. Então a gente acaba levando em conta a área e consegue definir uma expressão de pressão dessa forma. Tá? Então essa expressão ela nunca muda, porque é sempre ela. Então é sempre P0 mais esse valor de densidade. Ocorre às vezes que a gente tem algo se movendo, né? Então a gente vai ter um termino cinético lá na nossa equação mais completa, que é de Bernoulli, aquela mais difícil de se obter que eu fiz em sala. Vocês estão mais acostumados com isso, mas no momento, né, quando a gente está trabalhando em hidrostática, essa parte mais introdutória aqui, os problemas eles respondem muito bem só a essa equação. Ok? Então, esse teste aqui é interessante porque a pressão aqui, como ela depende só da altura, então a gente pode levar em conta isso para calcular as pressões que estão agindo sobre esses objetos aqui. Então, pensem um pouco, né, sobre isso. Se a pressão depende só da altura, vamos lá, né, calcule que ordene eles de acordo com a profundidade. Então, beleza. Esse foi um dos exemplos que eu fiz, né? Eu acho que tem prova algo parecido com isso. Então, se a pressão ela depende da altura, a gente vê aqui que a gente pode ignorar toda essa parte aqui de baixo. Né? Então, são essas diferenças de alturas aqui que vão ser importantes na nossa análise. Né? Então, a gente sabe que a pressão aqui na interface é a mesma. Beleza? Então, o que o problema está pedindo aqui? Qual é a massa específica do óleo? Né? Isso vai estar associado com a densidade dele. Muito bem. Então, no lado direito, a interface está uma distância abaixo da superfície da água. E a equação nos dá, então, a pressão aqui a princípio aqui do lado direito, então, é dado por essa equação. Por quê? Porque a altura que a nossa água chega, ela chega até L. Né? Então, por isso que a densidade da água, gravidade vezes L. E qual é a outra pressão que está agindo aqui? A pressão atmosférica, está aberto. Do lado esquerdo, a altura é um pouco maior, né? Porque é L mais essa distância D que o problema nos diz. E a densidade muda porque a gente está tratando de óleo. Então, pouco importa que tem essa interface só com água, que poderia ser só com óleo, tudo faz, ela não entra no nosso cálculo. Então, se preocupem só com essas diferenças de altura. Então, se eu tenho esses valores dessas alturas, né, anunciado nos dá, eu posso cortar os P0, não preciso nem saber qual que é a pressão atmosférica, e encontrar uma relação para simplesmente substituir aqui, isolar a densidade do óleo, e com isso eu consigo o que o problema pede, né, a massa específica. Então, veja, né, desenho, aquele mesmo procedimento que eu venho falando para vocês no tempo do desenho, coloco as equações que resolvem o problema, né, levando um ponto cuidado aqui com as alturas, isolo o que o problema está pedindo, que é a densidade do óleo, né, a informação relacionada à densidade do óleo, substituo os valores, tudo isso aqui foi dado para enunciado, pronto, ok? Então, aqui ele fala um pouco sobre o parâmetro de mercúrio, né, muito interessante para a nossa análise, tá? Desnecessário. E daí a gente tem o princípio de Pascal, que é a questão da diferença de pressão ser igual à diferença de pressão externa ao objeto que a gente está estudando. Né? E o que tem de interessante no princípio de Pascal é uma consequência dele, que é o tal do macaco hidráulico. Né? A gente acaba conseguindo relacionar essas duas áreas que o macaco hidráulico tem. Então a gente considera uma área maior que a outra e veja que existe uma conservação aqui no que é do volume de água. Né? O volume de água que sai de uma é o volume que entra na outra. Por mais que a gente tenha áreas diferentes aqui, ou seja, um pouco que esse êmbolo desce, sobe muito da esquerda. Então, devido à conservação
de massa, né, que vai sumir massa de um lado para o outro, e ela também, devido ao fato de ser um fluido perfeito, ela não vai se comprimir. Então, a gente intuitivamente percebe que existe uma relação, né, entre o quanto esse aqui desce e o quanto esse sobe e vice-versa. Então, a gente sabe que o volume de água está associado com a área desse êmbolo, né, vezes a distância que ele está se mexendo. Então, a gente consegue essa relação aqui de igualdade. Essa relação de igualdade ela vai ser útil também quando a gente for aprender Bernoulli, né? Vocês lembram disso? Então, beleza. Sendo assim, então a gente até consegue uma expressão para trabalho, né, que vai ser igual à força vezes o deslocamento que esse êmbolo sofreu. Isso também vai ter consequências lá em Bernoulli, ok? E isso aqui é interessante para, né, até o pessoal de engenharia mecânica, não tem aqui no campus, mas né, a gente percebe que, bem, se a gente conseguir mover de alguma forma, um pouco que seja nesse lado aqui, a gente consegue levantar muito o lado esquerdo. Isso pode ter uma consequência de engenharia muito interessante, né, quem trabalha com esse tipo de processo. Okay? Então, aqui a gente tem fala um pouco sobre o princípio de Arquimedes, a gente conversou também, isso aqui vai derivar no empuxo, né, eventualmente. Então, essencialmente aqui, né, a gente chega fazendo uma análise parecida com aquela anterior, da quantidade de um bloco imaginário de água, né, dentro da água, a gente chega na expressão da força do empuxo, que é a massa deslocada por algum objeto vezes a gravidade. Okay? Como se fosse um peso ao contrário. Então é isso aí. Beleza. Então, a gente até consegue calcular um peso aparente que não tem muito significado físico, mas tá aí com curiosidade. Então agora a gente vai ter fluidos ideais em movimento, que eu acredito que vai e realmente deriva aqui na equação de continuidade, né, equação de Bernoulli. Qual que é a grande diferença entre elas, né? Entre esta equação e a equação anterior que a gente estava trabalhando, pressão igual a P0 mais ρg y. É que aqui a gente não vai ter só a questão da altura, a gente também vai ter a questão que existe movimento com velocidades diferentes na entrada e na saída da nossa mangueira. Eu falei várias vezes esse exemplo em sala, né? Por que quando a gente coloca o dedo na ponta da mangueira a água sai mais rápido? Bem, tem que haver a conservação do volume. Está entrando uma quantidade de água, tem que sair essa mesma quantidade. Só que, como eu estou diminuindo o espaço por onde essa quantidade vai sair, então algo tem que aumentar para compensar. Que no caso é a velocidade com que ela sai. Então, intuitivamente a gente sabe isso, que existe a derivação matemática de tudo que eu falei. Então, aqui a gente encontra essa expressão área vezes velocidade igual a área 2 vezes velocidade 2. Né? E essa razão é constante, porque o volume de água é constante. Ok? Então, aqui ainda não soma-se o termo de P0 mais ρgy, né? Mas aqui na equação de Bernoulli se soma. Então, a equação de Bernoulli, ela lembra bastante aquelas expressões que a gente tinha em conservação de energia em Física 1, ou conservação de momento, se vocês lembram de Física 1. No caso lá, momento inicial igual ao momento final, ou energia inicial igual a energia final. Aqui a gente tem essa igualdade de pressões, por causa, querendo ou não, da conservação de massa dentro da nossa mangueira. Então, essa derivação é bem longa, está no caderno de vocês, eu não vou me ater, eu não vou me estender nela, eu só quero que vocês percebam, né, o que são cada um dos termos. Né? A gente tem essa pressão inicial, que provavelmente vai ser igual nos dois lados da mangueira, porque a pressão atmosférica vai ser a mesma, tanto se a altura não for suficientemente alta, né, não vai afetar esses P's iniciais dos dois lados da mangueira. Então eles vão acabar se anulando, né? E
Bem, a gente tem um termo que aparece aqui devido à cinética. Aqui já não é mais hidrostática, né? Hidrostática já leva o nome de as coisas estão paradas. Aqui a gente tem termos cinéticos, porque tem coisas entrando e coisas saindo. Então elas entram e saem com uma determinada velocidade. Rho GY é a pressão devido à altura em que as nossas entradas ou saídas da mangueira estão. Então, daí a gente tem uma expressão bem elegante para calcular tudo que for o problema que estiver pedindo. Beleza? Aqui está toda a demonstração dela, isso aqui eu fiz em sala. E essa expressão ela era mais complicada de se entender, né, pessoal? Mas veja que os problemas, se vocês sabem interpretar o que são cada um dos termos aqui e o que o teu sistema te dará como input, né, do teu problema, como condição inicial ali, vai definir quais termos tu vai usar, né? Porque se, por exemplo, ele dizer que as alturas são as mesmas de entrada e de saída, tu não vai ter o termo associado a ρ GY, só vai ter o termo cinético, ok? Caso não tenha, caso por algum motivo ele desenhe uma mangueira como essa, mas ele esteja dizendo que está no regime hidrostático, se é estático não tem velocidade. Então, é esse tipo de análise que eu quero que vocês tenham daqui para frente, tá? Pensem como engenheiros mesmo, né? Eu tenho uma situação que eu preciso resolver. Quais são as informações que o problema está me dando? Né? Eu estou olhando para um problema, o que está me passando de forma implícita? Em nenhum momento ele falou que a velocidade é zero, mas eu estou no regime hidrostático, então a velocidade é zero, então eu posso ignorar um termo. Já facilita as minhas contas, já possibilita por vezes as minhas contas. Então, vamos levar isso em conta, né, pessoal? Beleza? Então, as questões em geral, elas não tratam do trabalho, pedem o trabalho, mas ele é um elemento importante para compreensão do problema. Então, lembre-se, né? Trabalho é força de deslocamento, ou seja, uma força que fez algo se deslocar, né? Então, uma força que não faz algo se deslocar, por exemplo, vocês empurrando a parede da casa de vocês, não tem trabalho. Então, lembrem disso aí, ok? Querendo ou não, esse assunto ele tem pequenos detalhes importantes, então, novamente, peço que vocês refaçam os exemplos para entender bem, né? Então, acredito que semana que vem eu peça algo bem leve relacionado a esse conteúdo. E então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Beleza? Até mais.